Você já viu um cão chorar? Não rosnar, não latir, mas chorar mesmo, com os olhos marejados e o corpo tremendo de medo e fome? Foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã abafada no centro de Salvador. Um filhote de Rottweiler, com as patas machucadas e a respiração curta, apareceu do nada em frente a um batalhão da Marinha. Ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém quis saber. Soldados passavam apressados. Alguns desviavam, outros riam. Mas então, algo inusitado aconteceu. O cãozinho seguiu um homem negro de uniforme impecável, que carregava uma pasta de couro e o semblante sério de quem tinha coisa mais importante para fazer. O filhote tropeçou atrás dele, sem força nem para latir. Só chorava. Um som quase humano, rouco, pedindo ajuda. E aí o inesperado, o capitão parou. Aquele homem acostumado a dar ordens, a manter a postura, a controlar tudo ao seu redor. Ajoelhou. E o que ele fez em seguida, ninguém no quartel jamais vai esquecer. O chão de cimento queimado ainda estava úmido da limpeza matinal quando o capitão Antônio Oliveira ajoelhou. O uniforme azul marinho contrastava com a pele retinta de seus braços firmes, e os olhos dele, normalmente endurecidos pela hierarquia e pelas exigências da vida militar, estavam suavizados por algo que ninguém ali estava acostumado a ver: compaixão. O filhote, pequeno demais para sua raça, tremia como se o próprio corpo não soubesse mais como confiar. As orelhas estavam machucadas, o focinho arranhado e a barriga afundada denunciava dias sem comida. Antônio estendeu a mão devagar, como quem pede permissão. O cãozinho deu um passo hesitante, depois outro, e desabou no colo dele. Silêncio. Um soldado que varria o pátio parou, a vassoura ainda erguida no ar. Outro, que conversava perto da guarita, fingiu que não viu, mas encarava de canto de olho. E o sargento Jorge, um homem de cabeça raspada e peito estufado, atravessou o pátio com passos duros e expressão de censura. "Capitão, o senhor vai sujar o uniforme." A voz dele era baixa, mas carregada de julgamento. Antônio não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou o lenço branco do bolso e começou a limpar o focinho do filhote. Cada toque era cuidadoso, como quem mexe numa ferida aberta. "Sabe o que suja um uniforme, sargento?" ele disse sem tirar os olhos do animal. "Covardia." O sargento ficou quieto. Antônio se levantou com o filhote nos braços. O cão agora dormia, exausto. Um peso leve, mas simbólico. "Me dá a chave da sala de descanso." "Capitão, isso é contra o regulamento. E deixar um animal ferido morrer na rua não é contra o quê?" A tensão pairou por segundos. Então, o sargento retirou o molho de chaves preso ao cinto e entregou sem dizer mais nada. Dentro da sala, Antônio improvisou um ninho com toalhas e a manta que usava na hora do cochilo entre as rondas. Pegou uma tigela da copa e encheu com água. Depois, foi até a cozinha dos oficiais e pediu restos de frango cozido. Ninguém teve coragem de negar. Enquanto o filhote comia aos poucos, o capitão sentou na beirada da cadeira e observou. Uma cena comum, simples, mas que tocava um nervo exposto. E aos poucos, memórias antigas começaram a bater como tambor dentro da cabeça dele. Antônio tinha crescido em uma favela no subúrbio de Salvador. Filho de uma empregada doméstica e de um pai ausente que mal conheceu, viu de perto o que era ser ignorado. O que era ter fome, sede, medo. O que era pedir ajuda e receber indiferença. Quando tinha 7 anos, viu um cachorro preto ser espancado por moleques mais velhos na rua de trás de sua casa. Ele tentou impedir, tentou gritar, mas apanhou também. O cachorro morreu na calçada, sangrando devagar, enquanto Antônio chorava encostado na parede. Naquele dia, ele prometeu que nunca mais ficaria calado diante da crueldade. O sargento Jorge reapareceu na porta pigarreando. "Capitão, com todo respeito, o pessoal está comentando. Dizem que o senhor está..."
exagerando. Antônio ergueu o olhar. E o que você acha, Jorge? Acha que é exagero cuidar de quem não tem ninguém? O sargento hesitou. Estava dividido entre a disciplina e a vergonha. É só um cachorro, senhor. Não é só um cachorro, é um ser vivo. E hoje é ele. Amanhã pode ser alguém da nossa família, ou até um de nós. Entendo, mas tem gente dizendo que o senhor está querendo aparecer. Antônio sorriu de lado, mas sem humor. Engraçado. Quando um branco faz isso, chamam de herói. Quando é a gente, dizem que é exagero, ou para aparecer. Já notou isso? O sargento abaixou a cabeça. O senhor vai levá-lo para casa? Vou levá-lo ao veterinário primeiro. Depois vejo o que faço. O pessoal do portão disse que viram o cão sair de um carro preto. Disseram que alguém jogou ele e acelerou. Antônio apertou os punhos. Claro que sim. Rottweiler de raça. Preto. Incomoda. O senhor vai fazer denúncia? Vou. E vou postar a foto do carro na rede interna da PM. Alguém vai reconhecer. O sargento ficou um momento parado. Depois assentiu. Precisa de ajuda para levar ele no VET? Você está se oferecendo? Não sou monstro, capitão. Só, às vezes, a gente esquece. Pois lembra, ainda dá tempo. Na clínica, a veterinária se impressionou com a calma de Antônio e a gravidade do estado do filhote. Mais 2 dias na rua e ele não sobreviveria. Desnutrição severa, patas queimadas do asfalto. E ele tem só 3 meses. Ele vai ficar bem? Vai. Mas vai precisar de cuidados, curativos, dieta, alguém que esteja disposto a ficar com ele. Antônio respirou fundo. Olhou para o cão dormindo na mesa, agora limpo e com um curativo na orelha. Então ele vai comigo. Tem certeza? Isso exige tempo, dedicação. Tenho. Ela sorriu. Já tem nome? Antônio pensou por um segundo. Zulu. Dias depois, a história se espalhou. Não por vaidade de Antônio, mas porque uma recruta que assistiu tudo fez uma publicação com a legenda: Capitão Preto da Marinha acolhe filhote jogado fora como lixo. A foto dele com Zulu no colo, de uniforme e olhar sereno, rodou os grupos de WhatsApp e chegou até uma ONG de proteção animal que entrou em contato para agradecer o gesto e oferecer ajuda com a recuperação. Mas nem todos reagiram com aplausos. Um oficial superior chamou Antônio para uma conversa. Estamos recebendo muita atenção por algo que, com todo respeito, é um simples ato pessoal. Talvez seja melhor manter isso mais discreto. Discreto? Você acha que mostrar empatia é algo a ser escondido? É só política interna, capitão. Sabe como é? Sei sim. Sei que se eu tivesse dado uma bronca num subordinado em público, ninguém ia me chamar aqui para conversar. Mas salvar um cachorro abandonado incomoda? Antônio. Não. Ou a marinha que eu sirvo é feita de valores ou é feita de fachada. Se for para esconder um gesto de compaixão, então tem algo muito errado aqui. O superior não respondeu. Apenas desviou o olhar. Naquela noite, Antônio e Zulu estavam na varanda do pequeno apartamento no bairro de Brotas. O filhote já se mexia melhor, com os olhos atentos e as patas mais firmes. Antônio colocava um pouco de pomada nos machucados, enquanto o cão lambia seus dedos com carinho. Ele pensava em quantos outros Zulus passavam pela vida das pessoas sem que ninguém parasse. Quantas crianças, quantos jovens, quantos homens e mulheres negras são tratados como descartáveis todos os dias. E ele sabia que aquela escolha, por menor que parecesse, era um ato político, um lembrete silencioso de que empatia também é resistência. No dia seguinte, antes de sair para o quartel, deixou uma carta sobre a mesa, ao lado da carteira militar. Se um dia eu esquecer quem sou, que Zulu me lembre, e que a farda que eu visto nunca pese mais que minha humanidade. A repercussão não parou. Em poucos dias, a história do capitão Antônio e do filhote Zulu havia cruzado os muros da Marinha e se espalhado por jornais locais, blogs de causas sociais e até perfis de ativismo negro nas redes. A foto dele, ajoelhado com o cachorro no colo, tirada sem que ele percebesse,
Foi republicada centenas de vezes com frases como humanidade fardada e preto capitão e herói. Mas nem todos estavam felizes. No refeitório do batalhão, cochichos começaram a surgir. Alguns oficiais diziam que ele estava se aproveitando da visibilidade. Outros que era perigoso misturar emocionalismo com serviço militar. Até piadas começaram a circular. Um sargento de outro pelotão disse em voz alta, certo de que Antônio ouviria: "Daqui a pouco vai querer que o cachorro entre na marinha também." Antônio fingiu que não ouviu, mas ele ouviu. Ele sempre ouvia. O problema é que ele já conhecia bem demais aquele tipo de desconforto. A resistência silenciosa ao sucesso de um homem negro que não se moldava ao padrão. Era a mesma que sentia quando, mesmo sendo o mais graduado entre muitos, ainda era o último a ser cumprimentado em reuniões. A mesma que aparecia quando entrava em lojas de uniforme e ainda era seguido de longe pelo segurança. A história do filhote só escancarava o que sempre esteve ali: o incômodo que um homem negro causa quando se recusa a ser indiferente. Na semana seguinte, o comandante da base, um homem branco de meia idade chamado Tenente Coronel Arantes, solicitou que Antônio comparecesse à sua sala. "Capitão Oliveira, entre!" Antônio entrou com postura ereta. O ambiente era gelado. Arantes o encarou por cima dos óculos. "Acredito que você já tenha visto o tamanho da repercussão da sua atitude." "Sim, senhor. Não entenda errado. Não estou aqui para julgar sua compaixão. Mas estamos em uma instituição militar. Imagens suas circulando em redes sociais com legendas inflamadas podem afetar a imagem da Marinha. Com todo respeito, senhor, a imagem da Marinha só foi fortalecida, mostrou que ainda há humanidade entre nós. A questão não é essa. É o tom que isso está tomando. Há quem diga que você está politizando a farda." Antônio respirou fundo. "Senhor, se cuidar de um ser vivo é considerado político, então talvez devêssemos repensar nossos valores." Arantes tirou os óculos, apertando a ponte do nariz. "Capitão, comandante, eu não pedi que minha história fosse contada. Não compartilhei foto, não dei entrevista. O que fiz foi seguir o que acredito. Não vou me desculpar por isso." Arantes observou o capitão por longos segundos. Havia algo ali. Um respeito silencioso, mas também um receio institucional. "Muito bem, está dispensado. Mas cuidado com os próximos passos." Antônio bateu continência e saiu. Do lado de fora, o sol castigava o pátio. O calor batia forte, mas o peito de Antônio estava mais quente. Não de raiva, mas de certeza. Zulu estava bem. Já corria pela casa, embora ainda mancando de leve. Passava a maior parte do tempo perto da porta, como se soubesse exatamente o horário de chegada de seu novo dono. E naquela noite, quando Antônio voltou, encontrou um bilhete debaixo da porta. "Soube o que fez. Queria dizer que admiro sua coragem. Me fez lembrar que ainda vale a pena tentar. Recruta Nascimento." Antônio sorriu sozinho, dobrando o papel e colocando no bolso. Era uma simples folha rasgada de caderno, mas carregava mais peso que muitos discursos de superiores. Zulu pulou em suas pernas com um latido rouco, ainda tímido, ainda se recuperando, mas visivelmente mais feliz. Antônio se agachou e fez carinho atrás da orelha dele. "Eles podem não entender, Zulu, mas a gente entende." No fim daquela mesma semana, foi chamado para participar de uma palestra numa escola pública no bairro do Cabula. O convite veio de uma professora, Maristela, que lecionava história e havia mostrado a história de Zulu para seus alunos numa aula sobre resistência negra. "Capitão, seus alunos querem conhecer o senhor, querem ouvir de alguém como eles." Antônio hesitou. Ele nunca teve pretensões de palestrante, muito menos de exemplo. Mas algo no tom daquela professora o moveu. "Eu vou." Na sexta à tarde chegou de uniforme. A quadra estava cheia, jovens entre 12 e 17 anos, muitos deles com o mesmo olhar que ele tinha no passado, uma mistura de desconfiança e curiosidade. Quando foi anunciado,
Houve silêncio. Depois, aplausos tímidos. Boa tarde. Eu sou o capitão Antônio Oliveira, da Marinha. Mas hoje vim aqui como alguém que acredita que a força não está só no corpo. Está no olhar, no gesto. E que coragem não é gritar mais alto. É não se calar quando os outros esperam que você vire as costas. Ele contou sobre Zulu, sobre a rua, sobre os olhares dentro da base e sobre o que significa estar num lugar onde não esperam que você sinta. Se alguém aqui acha que por ser de onde a gente é, tem que aceitar tudo calado, tá errado. E eu não tô falando só de cachorro, tô falando de vocês. A sala ficou muda. Um garoto na fileira da frente levantou a mão. Capitão, já fizeram o senhor se sentir errado por ser do jeito que é? Antônio pensou por um instante. Todos os dias, mas cada vez que você se levanta, mesmo com medo, mesmo com tudo contra, isso é vitória. Aplausos, fortes, autênticos. E naquele instante ele soube que aquela história não era mais só dele e de Zulu. Quando voltou ao quartel na segunda-feira, encontrou algo na mesa. Um envelope. Dentro, uma carta timbrada da Marinha. Em reconhecimento ao ato de humanidade e exemplo de cidadania demonstrado pelo capitão Antônio Oliveira, informamos que seu nome será considerado para a próxima condecoração de mérito social da corporação. Ele leu 3 vezes. Não porque duvidava, mas porque não esperava. E naquele fim de tarde, quando voltou para casa e viu Zulu brincando com uma bola de tênis velha no quintal, sentiu algo que não sentia há tempos. Paz. Mas sabia que ainda havia muito a fazer. O tempo passou. 3 meses depois, do dia em que o filhote ferido apareceu à porta da base naval, a vida de capitão Antônio Oliveira havia mudado em muitos sentidos, alguns visíveis, outros mais profundos. Zulu, agora com o pelo brilhando e a cicatriz na pata quase curada, era mais que um animal de estimação. Era companheiro de vigília, confidente silencioso e, acima de tudo, símbolo de algo que ninguém esperava ver dentro dos muros rígidos da hierarquia militar. Afeto com propósito. Mas o gesto de Antônio também havia provocado rachaduras, pequenas, quase invisíveis, mas que ameaçavam as paredes de silêncio que sustentavam décadas de conivência. Certa tarde, enquanto revisava relatórios no alojamento, Antônio foi surpreendido por uma visita inesperada. Era o sargento Barros, um homem de fala dura e postura ainda mais rígida, conhecido por raramente se dirigir diretamente a oficiais negros sem intermediação. Ele entrou com passos hesitantes, como quem cruzava um limite invisível. "Capitão, posso falar com o senhor um instante?" Antônio assentiu curioso. "Pode entrar, sargento." Barros fechou a porta atrás de si, mas permaneceu de pé. Eu vi o que o senhor fez com aquele cachorro. No começo confesso que achei exagero, uma distração. Mas..." Ele parou, engolindo seco. "Semana passada, minha filha chegou em casa com um filhote também. Alguém jogou no quintal. Eu ia mandar embora. Aí lembrei do senhor. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer discurso. A gente não fala disso aqui dentro, mas ver o senhor não recuar me fez repensar umas coisas. Obrigado." Antônio não disse de nada, nem foi nada. Apenas encarou Barros com respeito e respondeu: "Que bom que você ficou. Às vezes é só isso que um ser vivo precisa, que alguém fique." Barros saiu em silêncio, mas com outro olhar. Naquela mesma semana, Antônio recebeu um comunicado oficial. Ele havia sido transferido temporariamente para o setor de relações comunitárias da Marinha. Não era punição. Era, segundo o ofício, um reconhecimento da capacidade de articulação social e impacto positivo no meio civil. Mas ele sabia. Sabia que era também uma forma de afastá-lo dos corredores em que seu nome começava a ganhar peso demais. Aceitou sem protesto, e no novo posto transformou aquela designação em trincheira.
Começou a coordenar campanhas de adoção em comunidades da periferia, junto a ONGs locais. Promoveu rodas de conversa sobre responsabilidade e empatia entre militares e civis. E, acima de tudo, escutou. Escutou histórias de abandono, de resistência, de luta diária. Escutou mães falando de filhos mortos pela polícia. Escutou jovens dizendo que tinham mais medo de farda do que de ladrão. Ele não prometia milagres, mas prometia presença. Zulu passou a acompanhá-lo nessas ações. Com uma coleira discreta e um colete onde se lia mascote de honra, o cachorro virou parte das atividades. Crianças que antes atravessavam a rua ao ver uma viatura agora se aproximavam, riam, perguntavam se podiam fazer carinho. Era pequeno, quase simbólico. Mas Antônio sabia que era assim que se começava a mudar uma história, pedaço por pedaço. Em uma das visitas a uma escola de ensino médio em Plataforma, uma menina chamada Iris se aproximou no fim da palestra, tímida, com a mochila caída num ombro só. "Capitão, o senhor acha que uma menina preta da favela pode entrar para a Marinha?" Antônio ajoelhou, ficando da altura dela. "Acho não. Eu tenho certeza. Mesmo que ela não conheça ninguém? Mesmo que digam que ela não tem cara de militar?" Ele olhou bem nos olhos dela. "Iris, gente como a gente não tem que parecer. A gente tem que estar. Porque só estando é que a gente muda o que dizem que é a cara de alguma coisa." Ela sorriu. Um sorriso discreto, mas que ficou gravado nele por muito tempo. Ao fim de 4 meses, veio o convite. Não da Marinha, mas de uma universidade pública que oferecia um curso de extensão sobre direitos humanos e segurança pública. Queriam que Antônio falasse sobre afetividade como ferramenta de resistência institucional. A princípio ele recusou. Disse que não era acadêmico, que não tinha as palavras certas. Mas a professora responsável insistiu. "Justamente por isso o senhor precisa vir. Porque o que o senhor viveu não está nos livros, mas precisa estar." Na semana seguinte estava lá, de uniforme, com Zulu deitado aos seus pés, falando para uma sala cheia de jovens negros, policiais civis, ativistas e estudantes de serviço social. "Eu não vim aqui ensinar nada", começou. "Vim contar sobre uma escolha, a escolha de parar, de olhar, de não seguir em frente fingindo que não vi." Pessoas choraram. Algumas aplaudiram de pé. E, naquela noite, quando voltou para casa, sentou na varanda com Zulu ao lado. Olhou para o céu de Salvador e pensou nos caminhos tortos que a vida havia traçado para ele chegar até ali. Tudo por causa de um filhote, de um olhar, de uma escolha. E foi ali, em silêncio, que Antônio entendeu que, às vezes, o gesto mais simples carrega a semente de todas as mudanças que o mundo precisa. Basta que alguém tenha coragem de fazê-lo.